Dando continuidade em que o Dr. Frondoloso falou por la mañana, eu vou a comentar um pouquinho sobre o controle de la circovirose e pneumonia porcina. Principalmente com esta ferramenta que nós tengamos já registrada aqui em Paraguai e que Frondoloso já introduziu, falando um pouquinho sobre a parte imunológica deste produto. Não está passando, tem que... Sim, volta. Vamos seguir falando um pouquinho da introdução das enfermidades, micoplasma e circovírus porcino, um pouco sobre a vacuna Circunvent PCVM e sua apresentação, indicação e alguns resultados técnicos e umas conclusões. Complementando aquilo que o Dr. Frondoloso disse, Mycoplasma pneumoniae e PCV2, dos de los patógenos mais prevalentes em los sistemas de produção em todo o mundo. Se mirarmos qualquer país, iremos encontrar estas enfermedades. Ambos han existido durante décadas, todavía causan pérdidas económicas significativas em todo o mundo. E as enfermedades são multifatoriais, que requerem investigações como vacunação junto com estratégias ambientais, estratégias de manejo, controle de outras enfermidades que estão acometendo sua produção. O micoplasma é o agente primário de pneumonia enzótica, é um agente comum do complexo de doenças respiratórias porcina e do complexo de doenças respiratórias de los cerdos. Micoplasma potencializa a enfermidade causada por infecções virales, Frondoloso já falou a respeito disto, e tem uma participação importante em la redução de la ganancia de peso diária e também um impacto sobre a conversão alimentícia. E contribui para os incrementos do uso de antibióticos, principalmente quando nós tengamos outras doenças associadas. As lesões clássicas já mostradas por Dr. Frondoloso, as hepatização de los lobos, principalmente apicales e cardíacos, e a parte de cicatrização, também comentada por Dr. Rafael. PCV2 é uma ameaça silenciosa, porque enfermidade associada com circovírus porcino, ou seja, aquelas doenças associadas ao circovírus, comentada por Rafael, e comumente ele é expressado em infecções subclínicas. A clínica é muito evidente, pero a subclínica, que é a grande maioria que nós encontramos em las explotações atuais, é a forma mais comumente encontrada. Hasta el 100% de los cerdos são seropositivos para PCV2 em mataderos. Por isso da prevalência ser tão grande ao redor de todo o mundo. Os cerdos são positivos independentemente da gravidade de PCV e doenças associadas. E sempre iremos encontrar mais cerdos com características subclínicas do que clínicas, principalmente com o uso masivo de las vacunas. Provoca o crescimento reduzido em cerdos aparentemente sanos, que podem mudar de forma intermitente, e para significado de um complexo de enfermidades respiratórias de cerdos. Tem um papel muito importante. Ele está dentro deste complexo. Junto, são mais fortes. Solamente reforçando tudo que ouvimos
por la mañana. Solo los PCV y micoplasma inducen enfermedades y lesiones respiratorias moderadas. Pero en infecciones concurrentes, cuando nosotros tenemos tanto PCV quanto micoplasma, inducem enfermedades respiratórias mais graves e lesões compatíveis com o complexo de doenças respiratórias de los cerdos. Então, sempre temos infecções severas, ou uma severa doença respiratória e lesões presentes quando os dois estão juntos. A intervenção é necessária em casos de doble infecção, quando temos os dois. A vacunação contra um reduz a severidade contra o outro, nem protege contra o outro patógeno. É muito importante, quando adotamos o programa de controle, que se temos as duas enfermidades diagnosticadas, que se monte um programa estratégico de controle para os dois, para controlar ao mesmo tempo. Sim, porque tem a importância de que um potencializa a ação do outro. Micoplasma potencializa a gravidade e a viremia de PCV2. E PCV2 potencializa as lesões pulmonares por micoplasma. Então, é muito importante. Se recomenda a vacunação contra ambos patógenos ao mesmo tempo, para proteger os cerdos contra o dano causado por la infecção. Alguns sintomas que são clássicos, né? Síndrome multissistêmica de definhamento, que não é tão comum encontrarmos hoje em função da vacunação. A síndrome da dermatite e nefropatia de los cerdos. Animais de baixo desempenho, ou seja, retrasados durante a fase final de finalização. E muito importante que temos que controlar a viremia para cortar o processo de reinfecção do rebanho. As vacunas PCV e micoplasma da MSD. Que se espera de uma boa vacuna contra o PCV e micoplasma? Primeiro, que seja altamente imunogênica. O Frondoloso comentou sobre isto, que tem que ser imunogênica. Proteção ampla e durável. Redução de signos clínicos e principalmente lesões pulmonares e também controle da viremia e excreção viral. Estes são dados que se busca quando se empieza a utilizar uma vacuna. Circunvent PCVM. Pode passar outro. Inovação em proteção contra circovirose e pneumonia exótica. A composição desta vacuna é uma vacuna de subunidade de circovírus porcino tipo 2, com a proteína de ORF2, é VLP, como o Dr. Frondoloso disse, produzida em baculovírus de linha celular inseto, associada com Mycoplasma pneumoniae inativado, que se utilizou a cepa 11 do Mycoplasma. Adjuvante Microzol Diluvac Forte e, como informações específicas em sua tarjeta, potência relativa maior ou igual a 1,3 para PCV. Esta informação muitas vezes não se tem em tarjeta de produtos. Este produto já saiu, pero em Brasil tem as informações da composição que tem o produto. E potência relativa de 1,2 para micoplasma. A indicação é um produto indicado basicamente para a imunização ativa de cerdos, com a finalidade de reduzir a carga infecciosa, reduzir a excreção e a viremia provocada
pelo circovírus tipo 2 e também redução de lesões pulmonares provocadas por Mycoplasma e pneumoniae. As características, só para reforçar, que o doutor já falou disto. Então, antígeno PCV é ORF2 de PCV 2A. Antígeno de Mycoplasma, VP11, cepa 232. Adjuvante, Microzol Diluvac Forte. É um produto recomendado para ser subministrado em 2 doses de 2 ml, com idade mínima de vacunação da primeira dose de 3 semanas de idade, ou seja, o momento de destete. Este é só para explicar um pouco a respeito de las vacunas de VLP, de ORF2, utilizando o sistema de baculovírus. Então, se extrai la ORF2 del PCV2 e hace uma infecção em células de inseto, e estas células de inseto se produzem uma fermentação em grande escala, e o que se produz desta fermentação são células de insetos que sua replicação já sai com a expressão do ORF2 del PCV2. Esse ORF2 é a parte imunogênica del PCV2 que vai desenvolver a imunidade do sistema imune dos animais. Então, basicamente, este é o processo de produção de las vacunas de PCV de MSD. Adjuvante es Microzol Diluvac Forte. Su composición tiene antígenos de PCV con ORF2, la vitamina E y la porción de aceite, de óleo. Entonces, un adjuvante oleoso carrega en su composición los beneficios de la vitamina E, depósito con liberación lenta por fabricación oleosa, y para antígenos que necesitan de liberación lenta, exposición prolongada, tiene toda esta composición. Por eso, garantiza una protección más longa en animales vacunados con la línea de vacunas de MSD, que poseen este adjuvante en su formulación. La vitamina E es un antioxidante con actividad estabilizadora en los lipídios y de la membrana celular. Hace protección contra radicales libres durante el proceso entre la producción de las camadas de lipídios. La vitamina E actúa haciendo un retardamento no envelhecimento da célula, ou seja, dá uma sobrevida, melhora o estímulo imunoestimulante para a resposta imunológica. Protege contra leucócitos, contra o processo de oxidação e fortalece o sistema imunológico, tanto humoral quanto celular. Rompe facilmente a imunidade materna e assegura uma ampla proteção. E também é um adjuvante que tem uma boa aceitação porque não manifesta muitas reações pós-vacunação. É seguro. La Circumvent PCVM, doble proteção, uso um solo produto, proteção contra circovírus, proteção contra micoplasma, redução da mortalidade e também redução das pérdidas por ganância de peso. A vacuna ajuda na prevenção da viremia, ajuda na prevenção da excreção viral e ajuda em controle da pneumonia causada por Mycoplasma e pneumoniae. É a viremia por PCV2 importante? Eu creio que o doutor falou um pouquinho disto. A viremia, basicamente, é a presença do vírus em sangue. Se a quantidade de genoma viral em suero aumenta,
a transmissão é maior. Existe uma correlação positiva. Quando tem um aumento da carga virêmica, aumento da viremia, tem um impacto comprovado por alguns trabalhos científicos diretamente na ganância diária. Ou seja, quanto mais virêmico é o animal, mais impacto vou ter na ganância diária. Causa a ativação do sistema imune, gerando um gasto energético, ou seja, um animal mais virêmico, eu vou ter que despender de parte da energia de alimento para trabalhar com o controle de viremia, em vez de fazer deposição de proteína, de carne. Por isso o impacto direto na ganância diária. A viremia afeta o crescimento. Está comprovado. Animais virêmicos normalmente encontramos viremia em animais que estão com o ganho de peso comprometido. Menor RPD e também piora a conversão alimentar de los animales. Não foi. Pode passar. Então, o vírus adentra por la infección oronasal, por las vías respiratorias, hace su multiplicación en tejido linfoide, es excretado por las vías naturales, heces, urina, saliva, semen, reinfecta otros animales y así sucesivamente. Quando nós diminuímos a viremia, diminuímos também a transmissão horizontal de cerdo para cerdo. Portanto, é muito importante que o produto adotado controle a viremia. Este é um trabalho mostrando a correlação do impacto da viremia sobre a ganância diária. Mira que quando nós tivemos mais animais positivos, cada bola roja desta é um cerdo, aumentou a viremia, a ganância se diminuiu. Este outro trabalho mostra, na Universidade de Guelph, no Canadá, que o impacto, quando utilizado uma dose versus 2 doses e um grupo negativo, o controle, mire que uma dose, esta é a carga, barras são a carga viral, a viremia, e linhas são a ganância diária. Miren que com 15 semanas, o grupo que tomou uma dose apresentava mais animais virêmicos, 2 doses menos, o grupo controle, muitos animais virêmicos. A partir de 19 semanas, miren que a viremia do grupo de dose única subiu, a ganância caiu, ou seja, diminuiu a ganância diária. No grupo que tomou 2 doses com circunvent, miren que manteve o crescimento da ganância de peso diária. Isto ocorre em todos os testes que a MSD tem feito no passado com todas as vacinas. Tem que controlar a viremia. Quando temos viremia, normalmente é mais na fase por ao redor de 110 dias, onde as investigações que nós em Brasil temos conduzido ao largo de 13, 14 anos, desde que começamos a utilizar os produtos de controle de PCV, sempre tomamos muestras de sangue e mandamos ao laboratório, hacemos a prova de PCR quantitativo para medir a quantidade de genoma de vírus, para ter a informação de como está a carga viral. Nós tengamos, creio que, próximo a 15.000 amostras de sangue ao longo de todos os anos, desde 2009, que lançamos a primeira vacuna de PCV. E que encontramos o comportamento de las viremias com
em plantéis que vacunaram, que não vacunaram, que utilizam dose única, que utilizam 2 doses, é que a fase de los 90 dias até os 130 dias de idade de los cerdos, já em fase de engorde, é onde nós temos as cargas virales mais altas. Então, estrategicamente, nós sabemos, por la quantidade de amostras, que esta é a parte que apresenta mais viremia. E tem um comportamento muito seguro de que vacinas de dose única apresentam uma viremia um pouco mais elevada neste período, e principalmente como o comportamento em la fase final, a partir de las 17, 18 semanas, que muitas vacinas não protegem e outras sim teriam uma forte resposta em cima da proteção da viremia. Então, o programa de vacinação é muito importante levar em consideração o estado de sanidade general de seu rebanho. Temos tanto produtos de dose única quanto 2 doses, e a estratégia é: qual é a minha situação em minha granja? Tenho muitos fatores de risco que vão comprometer, tenho que tomar decisões, mas pensando em 2 doses. Eu tenho uma boa sanidade, poucas doenças, poucas enfermidades associadas, uma boa condição de manejo, não há mistura de lotes de diferentes origens, este é mais para sistema de integração, que tem várias granjas e se misturam as origens em la fase de finalização. Então, são pontos que tem que levar em consideração para tomar a decisão de dose única, 2 doses, qual programa. Sim? É importante que, o primeiro ponto que, em todas as auditorias de vacinação que nós temos feito, é que, independente desse produto de 1 dose, 2 doses, 3 doses, se é conjugado com micoplasma ou se não é conjugado com micoplasma. A mensagem mais principal que gostaria que vocês levassem é que tenhamos que imunizar o animal. Animal que não recebe vacuna não responde. A grande falha que nós encontramos é que, se o programa de vacinação que vou falar a seguir é de 1 dose com 3 semanas, segunda dose com 3 semanas mais, ou seja, 21 ou 42 dias de vida, é importante que o animal receba com 21 e com 42. Se há câmbio de idade, pega um animal mais pesado, se transfere para mandar para uma outra granja. Se faz essa em português, se mexe muito com os animais, fica trocando, há risco de passar animal sem vacuna. E se investe plata para comprar a vacuna, tem que administrar a vacuna. É muito importante, sim? Porque o professor Rafael comentou que temos produtos que realmente eles têm que ter toda a composição para desenvolver uma boa imunidade. A maioria dos laboratórios farmacêuticos faz isso. E as pessoas não dão seu determinado valor e não imunizam os animais. Seguindo. Alta viremia, doença clínica, 70% a 80% de mortalidade associado. Quando eu tenho uma baixa viremia, eu tenho a presença da enfermidade de forma subclínica. Vai ter um impacto direto na diminuição da ganância diária, na piora na conversão alimentícia e uma maior desuniformidade do lote, principalmente na fase de engorde. Sua forma de administração, então, é recomendada para ser administrada em 2 doses,
de 2 ml a los 21, a los 21 días de idade e aos 42 dias de idade. Você pode me perguntar, sí, esta é a recomendação oficial de tarjeta, de bula de produto. Eu posso cambiar? É possível cambiar isto? O que pensam? Sí, es posible. Es posible. La granja me mostra minha situação, se devo cambiar ou não cambiar. ¿Sí? Eu posso fazer a primeira dose com 28, a segunda com 49. Pero tenho que mirar como estão as outras doenças, outras enfermidades associadas ao PCV. Será que não tenho que fazer um controle mais efetivo para Glasser, que é mais temprana as infecções? O que se passa no dia a dia das granjas? O que eu, como gerente técnico de MSD Brasil, tenho que responder com uma certa frequência a los produtores? Eu posso cambiar porque tenho como 10 agulhas entrando em cuello de cerdo, que tenho que vacunar com 2 doses de vacuna autógena para Streptococcus, Glasser e outras enfermidades. Como fazer com isto? Normalmente, a pergunta é que se pode cambiar a de MSD. Sempre de MSD tem que cambiar. É possível. O veterinário que atende a granja, nós que respondemos como encargados do laboratório, temos como cambiar mirando a realidade da granja. É possível fazer cambios, jogando a primeira dose e a segunda para frente. Para trás é um risco, colocar com 15 dias para PCV e micoplasma é um risco, não é porque tem interferência da imunidade materna em alguns casos, e não é muito bueno trazer para trás. Para frente sim, mais tranquilo, mas um grande ponto para ajustar com o programa de outras vacunas em las granjas. Este intervalo de 3 semanas. Lembra que o Dr. Rafael comentou que no mínimo uma semana menos, 14 dias. Menos que isto é terrível. Terrível. Por quê? Alguém já viu um cerdo, logo depois que toma a vacuna, cair, ficar se debatendo, todo rojo, com uma reação anafilática? É muito comum aumento de casos de reação pós-vacunal quando o intervalo entre a primeira e a segunda dose é muito curto. Muito importante respeitar este intervalo de 3 semanas. Se o laboratório recomenda 3 semanas, sigam com 3 semanas. Vacunas extremamente com a temperatura direta da geladeira, faena, não? Geladeira, muito baixa, e direto ao cuello, também intensifica os problemas de reações vacunais. Tem que acalentar um pouco. A temperatura de los cerdos é 38, 39, e a vacuna 2 a 8. É um produto que tem em sua composição aceite. Se acalentar um pouco, próximo de 25 graus, vai ficar mais fácil de subministrar e menos risco de termos reações. Isso é muito importante. Eu aproveitei para falar outros assuntos que considero que a informação aqui me remeteu a lembrar destes pontos. O efeito booster, efeito que o Rafael explicou com umas categorias sobre a segunda dose. Por que se realiza 2 doses? Uma segunda chance em caso de problemas em la primeira aplicação, problemas de reflujo, problemas de mala vacunação, animais enfermos com fiebre, interferência da imunidade materna também, imunidade primária e secundária ideal, ou seja, promover um efeito booster.
com a segunda dose, darle uma proteção mais alta, mais durável, melhor proteção em granjas com grandes desafios sanitários. Por isso que temos produtos de dose única e produtos de 2 doses. Para manejo, é melhor produto de dose única? Claro, todos os outros somos humanos e queremos, quanto menos pegar os cerditos, melhor. Pero tem que seguir a ciência, seguir a imunidade o sistema imunológico, como que vai responder em suas granjas. Novamente, alguns resultados técnicos, eu separei como 2 trabalhos que foi base para o registro do produto Circunvent PCVM, ¿sí? Pero tenho algumas informações que creio eu que é mais relevante para vocês, que eu vou falar no final. São vários produtos, ao longo de 10, 11 anos, desde o lançamento deste produto, tem muitas provas, pero não muitas específicas. O que todos apontam é que os impactos em el controle de la viremia é muito significativo com esse produto. Na verdade, com todos os produtos da linha de PCV e de MSD. Então, isto mostra aqui 82% da viremia quando comparado Circunvent com um grupo controle que tomou placebo. Também temos impactos significativos em la redução de lesões pulmonares, tá? Ao cargo de 63%. E também o ganho de peso ao redor de 1,8 em uma prova experimental realizada. Aqui trago trabalho de uma avaliação de índices de produção com a administração de Circunvent PCVM em uma granja que tinha uma infecção temprana a campo. Então, este é um estudo que foi utilizado para registro de produto. A justificativa deste trabalho é que teníamos altas infecções tempranas por PCV2, seguramente devidas por infecção vertical entre a mãe infectando o leitão, alta pressão de infecção na sala de maternidade, pouco ou nenhum vazio sanitário. Isto não é a realidade de Paraguai, não? Granjas com alto desafio sanitário, casos de refugagem já na fase de destete. Eu creio que, pero em Brasil, não é novidade. Ainda temos esses brotes. A existência de uma infecção temprana pode coincidir com o momento da vacunação nos lechones. Ou seja, se eu tenho uma infecção muito temprana, eu vacuno no momento que o animal... Se vacunar um animal virêmico, me corrige se estou errado, Rafael. Se eu vacunar um animal que está num período de início de viremia, ele não vai responder à vacuna. Ou sim? Não vai. Então, vocês podem ter algumas infecções na glacerela, no momento de la vacunação. Nós outros temos mais informação do que antibióticos também, né, Rafael? O uso de antibióticos no momento de vacunação interferindo na resposta. Isto depois, se querem, o especialista está lá. Ubicação em estados. Então, este estudo foi realizado na cidade de Iowa, Estados Unidos. Lechones se transferiram de uma instalação de crescimento e finalização que continha cerdos de la mesma idade, pero de diversas origens, incluindo animais que eram positivos para PIRS, granjas negativas e positivas que se juntaram na mesma instalação de finalização. Todos os cerdos do estudo se alojaram nas mesmas instalações. 2 grupos de 25 cerdos cada, um grupo vacunado com Circunvent PCVM, 3 e 6 semanas de idade, e um grupo não vacunado, o grupo controle. Primeira semana de idade, os cerdos foram pesados e identificados com aretes, e se extraiu sangue
para determinar o nível de anticuerpos maternos, para ver se haveria interferência destes anticorpos com a vacunação. E animais foram assinados com tratamento segundo a camada de procedência, sexo e peso. Além de mais, se realizaram extrações de sangue com 3, 6, 8, 10, 14, 19, 22 e 25 semanas de idade. Outras pesagens se levaram a cabo com 3, 8 e 25 semanas. Exames laboratoriais que foram processados: PCR para viremia de PCV2, uma ELISA para determinação de anticorpos para micoplasma e imunofluorescência com 4 diluições para anticorpos para PCV2. Ou seja, resposta imunológica para micoplasma, para PCV e a viremia. Resultado de viremia. Mirem que vacunados e controle, com 8 semanas de idade, já 16 de 24 cerdos do grupo controle apresentaram como positivos e virêmicos, enquanto que somente 8 de 25 dos grupos que receberam a vacuna Circunvent PCV. E assim se permaneceu até todo o estudo, poucos animais apresentando viremia, enquanto que o grupo controle, todos altamente infectados com vírus e cargas virales. Destes animais, o que temos de informação é que tem 6 animais positivos, pero com carga baixa de vírus. Então, o nível de viremia foi significativamente menor em animais vacinados contra animais do grupo controle. Concluindo, a viremia mais baixa com o programa de Circunvent. Quando vamos para a aferência de títulos de anticorpos para PCV2, pela imunofluorescência, mirem que às 6 semanas, o grupo que tomou a vacuna já tinham títulos o dobro dos títulos do grupo que não tomou a vacuna. E assim por diante, títulos altos às 6, 8, 10, 19 semanas. Só com 19 e 25 semanas que o grupo controle, provavelmente por infecção de campo, se desenvolveu anticorpos que foram verificados pela prova de imunofluorescência. Maior seroconversão de anticorpos para PCV também. Como vamos ao peso e mortalidade, mirem que animais com peso abaixo de abate, abaixo de 104 quilos, 1 do grupo vacunado contra 6 do grupo controle. Isto me mostra o quê? Que no final, a viremia, ou a presença da viremia, induz a circovirose subclínica, que afeta diretamente numa desuniformidade dos animais no final. Por isso que temos mais animais abaixo de 104 quilos para o grupo controle. Coeficiente de variação para peso final foi de 6,8% para vacunados e de 12,8% para animais não vacunados. Ou seja, é mais variável, muito mais animais de baixo peso, médio, no grupo que não tomou a vacuna. Enquanto que, onde temos a vacunação, tem mais uma uniformidade maior dos lotes. E nenhum animal vacinado morreu, e 4 do grupo morreram com 10 semanas de idade, até as 10 semanas de idade. Então, maior peso final, maior uniformidade, menor mortalidade. Conclusão deste estudo, demonstrou a eficácia de Circunvent PCVM para atos de infecção temprana, pero a vacunação temprana deve ser cuidadosa e dependerá da quantidade de animais positivos para PCV2 desde o princípio. Já comentei sobre isto, que tem que tomar alguns cuidados. Os animais vacunados que apresentaram viremia persistente
4 de 6 muestras positivas, pesaron menos que el promedio del grupo, pero el bajo número de muestras no permitió la diferencia estadística, pero solo numérica. Este es un otro estudio, que es una nueva herramienta para la vacunación combinada de PCV y micoplasma. E o segundo estudo deste mesmo foi para evaluar a proteção contra micoplasma. Então, a plantilha de desafio, utilizada anteriormente para registro da vacuna Circunvent, solamente, e a eficácia foi medida pela redução de lesões pulmonares em la necrópsia. Então, ambos serviram para demonstrar que não existe interferência entre os antígenos contenidos em um mesmo produto listo para utilizar. Efetividade na prevenção de circovírus e doenças associadas. Então, 50 lechones sanos com 3 semanas de idade. 2 grupos, 25 vacunados com PCVM, 25 um adjuvante com placebo. A idade de vacunação 3 e 6 semanas, na dose de 12 ml cada vacunação. Animais alojados no mesmo galpão, evaluados diariamente para ver se tinha algumas reações vacunais e a presença de sinais clínicos. Então, a vacunação com 21 dias de idade, nesta idade se realizou a primeira coleta de sangue, a segunda vacunação com 42, a segunda coleta de sangue. 14 dias depois da segunda dose, foi feito um desafio intranasal com cepas de micoplasma e PCV2. A partir deste, mais 7 coletas de sangue foram realizadas hasta o dia 80 de vida. Foi realizada a necrópsia e amostras de sangue, esfregaço nasal e fecal. Dias de desafio, foi feito mais uma coleta, 4, 8, 12, 16, 20 e 24 dias pós-desafio. Isto generou um total de 175 mostras para cada tipo. Sangue, isótopos nasais, isótopos fecales, por tratamento. Análises realizadas, imunistoquímica para detecção do PCV2 em tecidos, que são estas marcações de color mais dourada, recorridos durante a necrópsia e tecido linfóide do mesentérico, bronquial, inguinal, também para a prova de imunistoquímica. Muestras de sangue, frotes nasais e heces mediante a prova de reação de cadena pela polimerase, de PCR, para detectar a presença do antígeno de PCV2, ou seja, a viremia. Se analisou a sangue para detectar a presença de anticorpos contra PCV2, usando a prova de anticorpos fluorescente indireta. E um título menor ou igual a 20, ou maior ou igual a 20, foi considerado como título positivo. Resultado do estudo 1. Títulos de PCV por imunofluorescência na média geométrica. Então, você tem número de lechones, 25. Miren que na pré-vacunação, os títulos, tanto de vacunado como de não vacunado, é o mesmo. Dia da segunda dose, miren que o grupo que recebeu a vacuna já estava começando a seroconverter, já tinha um título de 45 contra 27. No dia do desafio, 2037, esse título muito alto, já de seroconversão da vacuna. 12 dias pós-desafio, 24 dias pós-desafio. Miren que esta seroconversão com 24 dias vem muito de encontro com o que Rafael falou, do tempo de seroconversão. Miren que o desafio, o grupo controle também foi desafiado.
24 dias depois, viram o título de pós-desafio no grupo controle. Também se reconverteu, porque a infecção de campo por o desafio. Mas, no momento do desafio, a vacuna já apresentava títulos muito elevados, protetores. Aqui, em forma de gráfica, a mesma informação, pero que miram que temos títulos acima de 2.000, já no momento de desafio para o grupo vacunado, e a seroconversão pós-desafio do grupo que era o grupo controle. Então, altos títulos de anticorpos já no momento de desafio. PCV2, viremia. Então, mirem 175 amostras de sangue que foram generadas, as amostras positivas por PCR, 13 contra 73% de amostras positivas do grupo controle. Ou seja, o grupo controle que não tomou vacuna, a carga viral, o número de animais positivos na PCR é 82% superior aos animais que tomaram a vacuna. Excreção nasal também, nós tivemos 15 do grupo vacunado contra 73 do grupo não vacunado. 79% de redução de excreção do vírus por excreção nasal. A excreção fecal também, redução de 70% da presença do vírus em heces. E presença do PCV2 em linfonodos pela imunohistoquímica, mirem que o grupo controle tiveram 14 de 25 em tecido bronquial, 13 de 25 em mesentério, 13 de 25 em inguinal, 15 de 25 em amostras, N de amostras positivas. Então, enquanto que o grupo vacunado praticamente não se teve presença de vírus por imunohistoquímica nos órgãos evaluados. Conclusões deste estudo para circovírus e doenças associadas, que estimula altos títulos de anticorpos, promove redução significativa de viremia, excreção de vírus em las heces, nasal, infecção de tecido linfóide e não observaram nenhuma reação alérgica no pós-vacinação. Para micoplasma, esse mesmo estudo, porque se trata-se de um produto combinado. O que foi hecho? Neste caso, 55 lechones sadios, com 3 a 4 semanas de idade, 25 vacunados, 25 com adjuvante placebo, 13 e 6 semanas, 2 ml, pero se separou 5 animais sentinelas. Animais alojados no mesmo galpão, evaluados diretamente para reações vacunais e presença de sinais clínicos. O programa de vacinação, primeira dose, 21 dias, segunda dose, 42 dias, a 6 semanas depois dos 42 dias, foi feito a eutanásia dos 5 animais sentinelas, para ver se havia uma exposição prévia para micoplasma e pneumonia, porque tratava-se de uma granja livre, lembra? Livre para micoplasma pires, e 84 a 86 dias, com 4 semanas, aí foram 114 dias análise de lesões pulmonares. Durante a necrópsia se avaliou como é que estavam as lesões pulmonares. Então, desafio com 6 semanas depois da segunda dose, necrópsia 4 semanas depois do desafio, lesões pulmonares igual a porcentagem de pneumonia. Como resultados, percentagem de lesões pulmonares, grupo de circunvento PCVM, 18 contra 61 do grupo controle, ou seja, 62% de redução das lesões pulmonares. Não foram observadas reações alérgicas ou anafiláticas pós-vacunação. Concluímos que estes estudos demonstram que um produto combinado, listo para uso, é uma ferramenta eficaz para a proteção contra a infecção de PCV2 em
infección causada por Mycoplasma pneumoniae. Estas são informações de experimentos que foram conduzidos por pesquisadores para título de registro de la vacuna. O que vou mostrar acá, para mim, hoje, eu creio que também para vocês, são informações reais que remetem a importância e a significância deste produto ao largo de 10 anos que estamos com este produto no Brasil. ¿Sí? Qual é a importância de MSD no mercado de PCV e Mycoplasma em Brasil? Esses são análises de vendas de 2022. Em Brasil, nós temos 5 produtos para PCV. O Circunvent PCV-M, Porcelis PCV intradérmica, Circunvent PCV, Porcelis PCV-M raio, que é uma combinação de dose única para PCV e Mycoplasma, Porcelis PCV, uma vacuna injetável de dose única solo para PCV, e Circunvent PCV, que é a primeira vacuna que nós lançamos, que é a vacuna de 2 doses para solamente PCV. Ou seja, todas as combinações, uma dose única, 2 doses para solo Mycoplasma, solo para PCV, uma combinação PCV-Mycoplasma, dose única e 2 doses, e uma intradérmica. 5 produtos que tem no Brasil. Em 2022, foram abatidos 56.200.000 cerdos em Brasil. Estes dados de serviço oficial. A linha MSD comercializou 30.247.775 doses de PCV. As combinações de todos os produtos. Ou seja, isto representa 54% do controle de Mycoplasma PCV de Brasil está sobre estes produtos. ¿Sí? Quando eu separo solamente Circunvent PCV-M, que é deste produto que estamos falando, miren, 56, 30 milhões é as doses de Mycoplasma, 13 milhões, ou seja, 46%. Este 46% é sobre estes 30%, 30 milhões. ¿Sí? De todos esses produtos, quase metade do controle é Circunvent PCV-M em Brasil. Ou seja, me representa 46% de controle. Isto, sobre o mercado de produção de cerdos de Brasil, é como 25% de todos os cerdos de Brasil receberam esta vacuna em 2022. Para mim, é o ponto mais relevante. Se está bem controlado o PCV em Brasil, 25% é este produto. De todos, os outros 75% é a linha MSD, Behring, Seva, IPRA e outras empresas. Então, mais que resultados científicos, eu creio que aqui tem muita informação relevante também. Quando eu vou para a linha Mycoplasma, miren que os mesmos dados, ¿sí? Pero para Mycoplasma representa 71% do controle de Mycoplasma de Brasil, toda a linha de MSD. Porque aqui eu tenho também M Plus PAC, que está inserida neste caso. Se eu pego só a vacuna Circunvent, também tenho 25% do controle de Mycoplasma com esta vacuna sobre os cerdos abatidos no Brasil. Em 10 anos, a MSD comercializou 110 milhões de doses de Circunvent PCV-M. Ou seja, temos 10 anos de história de controle com este produto. Nos dá muita segurança em falar, em recomendar o produto. Mas se o produto não entrar em cuello de lechone, não funciona. A lechone tem que... Vocês, como as pessoas que estão responsáveis
por pegar este produto, pegar estas informações e utilizar em suas granjas e tomar os resultados, vocês têm que garantizar que o produto seja suministrado nos lechones, para não termos falhas. Isto não serve só com Circunvent, serve para todos os produtos que vocês investem dinheiro para ter retorno. Tem que garantizar que se utilize antibióticos, anti-inflamatórios, todos. Eu creio que, para concluir, no final, é uma vacuna segura, com proteção garantida para PCV e micoplasma. Resultados consolidados em mercado mundial, mercado brasileiro, os que eu mais conheço, com certeza. Controla de forma eficaz a viremia e excreção de PCV2 e reduz de maneira efectiva as lesões pulmonares. Eu creio que era isto. Perdão se ultrapassei muito do tempo e graças por sua atenção. Muchas